Você já passou da idade, não serve mais. Foi isso que disseram a ela menos. E por muito tempo, o mundo concordou em silêncio. Mas existe algo que ninguém contou. Algumas histórias só brilham quando todos acham que acabou. Ela já foi tudo. Beleza, talento, capas de revista, aplausos que pareciam eternos. Nos anos 50, seu rosto parava salas inteiras. Hoje, o que restou foi uma senhora curvada, andando devagar por corredores onde ninguém mais a reconhece. Papéis importantes desapareceram. Convites cessaram. O respeito foi ficando pelo caminho, substituído por olhares rápidos, risadas contidas e um desprezo educado demais para ser confrontado. Enquanto isso, atrizes jovens, seguras de seus corpos perfeitos e do lugar que acreditam ser delas por direito, ocupam todos os espaços, falam alto, brilham rápido e olham para ela como se fosse um aviso do que não querem se tornar. O que ninguém esperava é que no meio dessa humilhação silenciosa, surgisse um papel pequeno demais para despertar interesse. Pequeno demais para provocar disputa. Pequeno demais para quem não entende o peso de um gesto verdadeiro. Fica comigo até o fim, porque o que acontece depois não é sobre cinema. É sobre injustiça, tempo e o momento exato em que o mundo é obrigado a engolir tudo o que ignorou. E antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Isso me ajuda a não me sentir sozinho contando essa história. Ela caminha devagar pelo corredor estreito do estúdio, apoiando o peso do corpo em passos curtos, quase pedindo licença ao chão. Ninguém para, ninguém olha. É como se aquela senhorinha curvada fosse parte do cenário. Um objeto antigo que ficou esquecido ali, depois de uma mudança apressada. O som dos saltos altos das atrizes jovens ecoa atrás dela, risadas soltas, conversas sobre capas de revista, contratos novos, corpos exibidos sem medo. Ela apenas segue. Emerson, há algo profundamente injusto nesse silêncio. Porque, se você olhar com atenção, percebe que não é fraqueza o que a faz andar assim. É o tempo. O mesmo tempo que um dia colocou em capas de jornais, que fez multidões gritarem seu nome, que parava o trânsito quando ela surgia sorrindo, impecável, sob flashes intermináveis. Hoje, esse passado não tem lugar aqui. Hoje, ela é só a velhinha. Na recepção, pedem que espere. Sempre pedem. Ela se senta numa cadeira dura, segura a bolsa com as duas mãos, como se ali dentro estivesse tudo o que ainda lhe pertence. Um assistente passa correndo e quase esbarra nela. Não pede desculpas. Outro lança um olhar rápido, avalia seu corpo curvado e desvia, já decidido de que não vale a pena gastar atenção. A humilhação não vem em palavras. Vem na ausência delas. Você sente que algo foi roubado. Não é só papéis, não só oportunidades, mas dignidade. Ela não reclama. Nunca reclamou. Aprendeu cedo que nesse meio quem faz barulho envelhece mais rápido. Então ela observa as jovens que ocupam todo o espaço, que falam alto, que se comportam como se o mundo tivesse começado com elas. Não é inveja, é espanto. Um espanto cansado quando chamam seu nome. Chamam errado. Ela corrige com delicadeza, quase pedindo desculpas por existir. O sorriso que oferece é educado, contido. Um sorriso treinado para não incomodar. Por dentro, algo aperta. Porque cada teste, cada espera, cada olhar de desprezo vai se acumulando como poeira sobre uma história que ninguém quer ouvir. E talvez o mais cruel seja isso. Ninguém pergunta quem ela foi. Ninguém imagina o que aquele corpo já sustentou, o que aquela voz já carregou, quantos sonhos já viveu e perdeu. Ela se levanta quando pedem, ajeita o casaco simples, respira fundo. Ainda não é o momento. Ainda não. Mas algo ali, invisível aos outros, continua inteiro, aguardando o instante em que o silêncio vai ser quebrado. Não por gritos, mas por algo muito mais difícil de ignorar. Enquanto espera, ela observa um cartaz antigo descascando na parede, um rosto jovem que um dia também acreditou que seria eterno. O tempo não perdoou ninguém ali. Só foi mais generoso com alguns. Ela fecha os olhos por um segundo, não para fugir, mas para lembrar quem é. Porque mesmo reduzida a quase nada naquele lugar, existe algo que não envelheceu, algo que ainda sabe exatamente quando entrar em cena, e que começa a se mexer agora, silencioso, algo que em breve vai obrigar todos a olhar. Ela fecha os olhos por um instante e o barulho do estúdio se afasta.
Não é fuga, é memória. Porque antes daquele corredor frio, antes da cadeira dura, existiu outro chão, sob seus pés. Um palco quente, luzes que machucavam os olhos, e uma plateia que prendia a respiração quando ela surgia. Havia aplausos que pareciam não ter fim. Havia flores, havia cartas escritas à mão. Havia um nome que todos sabiam pronunciar. Naqueles anos ela não precisava explicar quem era. Bastava aparecer. O sorriso que hoje tenta ser discreto já foi estampado em capas, cartazes, vitrines. Ela foi Miss Universo numa época em que isso significava atravessar oceanos, representar um ideal inteiro, carregar expectativas que não cabiam num corpo só, e depois vieram os filmes, os convites, os vestidos sob medida, os diretores que pediam silêncio quando ela entrava na sala. Nada disso é contado agora. Ela não fala. Aprendeu que o passado, quando contado por uma mulher velha, soa como exagerou, como saudade mal resolvida. Então ela guarda. Guarda como quem protege algo frágil demais para ser exposto ao deboche. As jovens não imaginam. Para elas, aquela senhora é apenas alguém que não soube a hora de parar. O mais irônico é que ela parou muitas vezes. Parou quando pediram que fosse menos intensa. Parou quando disseram que seu rosto não combinava mais com protagonistas. Parou quando os papéis começaram a diminuir e o respeito foi junto. Não houve escândalo, não houve manchete sobre decadência. Houve silêncio. Um silêncio educado, conveniente, quase elegante. Em casa, poucas coisas restaram daquele tempo. Uma estatueta empoeirada, fotos amarelas, recortes de jornal guardados numa caixa que quase ninguém abriu, além dela. Não por vaidade, mas por necessidade. Porque, quando o mundo insiste em te apagar, lembrar vira um ato de sobrevivência. Ela sabe que aquele passado não compra nada hoje. Não abre portas. Não impressiona ninguém naquele estúdio moderno, rápido, obcecado pelo novo. Ainda assim, ele existe. Vive no jeito como ela respira antes de falar, na postura que o corpo cansado insiste em manter, no olhar que entende a câmera como quem entende um velho amigo. Enquanto espera ser chamada novamente, ela alisa a borda da bolsa, gesto automático, quase ritual. Ali dentro não há prêmios nem fotos, há apenas documentos, um batom antigo e algo invisível, mas pesado. A certeza de que tudo aquilo foi real, e que mesmo ignorado, esse passado ainda pulsa, aguardando um espaço mínimo, uma brecha pequena, onde possa finalmente ser ouvido novamente. Não para ser aplaudido como antes, mas para provar, a si mesma primeiro, que o tempo não levou tudo. Há uma história comprimida ali, pronta para escapar num detalhe, num olhar, numa pausa certa. E ela sente, com uma calma estranha, que aquela espera não é o fim. É só o prelúdio do instante em que alguém finalmente vai perceber. E quando isso acontecer, nada mais será pequeno, nem o papel, nem o silêncio guardado que começa a se mover agora, bem devagar. Ela entra na sala de testes, e o ar muda, não por respeito, mas por pressa. Tudo ali acontece rápido demais para alguém como ela. O diretor folheia papéis, sem levantar a cabeça. Um produtor cochicha algo sobre cronograma. Ninguém pergunta se ela precisa de água. Ninguém explica a cena com cuidado. É como se o tempo dela não valesse o deles. As atrizes jovens estão espalhadas pela sala como se fossem donas do lugar. Corpos perfeitos, roupas caras, risadas altas demais. Elas se olham no espelho, ajustam o cabelo, ensaiam expressões de segurança que ainda não foram testadas pela vida. Quando percebem a presença dela, o silêncio dura um segundo. Depois vem o sorriso educado, seguido do desinteresse imediato. A mensagem é clara: você não pertence mais a este mundo. Ela sente o peso disso no peito. Não é a primeira vez. O cinema mudou, dizem. O público quer novidade, energia, juventude. O problema é que ninguém perguntou se talento envelhece. Preferem assumir que sim. Preferem não correr riscos. É mais fácil apostar no que brilha por fora do que ouvir o que vibra por dentro. Chamam uma das jovens primeiro. A atuação é correta, bonita, vazia. Recebe elogios fáceis, comentários sobre potencial. Depois outra, e mais outra. A protagonista observa em silêncio, não julga. Só percebe. Percebe o quanto tudo ali parece ensaiado demais, previsível demais. Quando finalmente chamam seu nome, alguém suspira discretamente, como quem cumpre uma obrigação. Pedem que ela faça uma leitura rápida, sem contexto, sem conversa. Ela aceita.
sempre aceita. Enquanto lê, sente os olhares atravessarem seu corpo curvado, buscando defeitos, confirmando preconceitos. Ninguém espera nada, e isso é o mais cruel. A expectativa zero dói mais que a crítica. Ao terminar, o diretor agradece de forma protocolar. Diz que ligam, não vão ligar. Ela sabe, já ouviu isso vezes demais. As jovens voltam a ocupar o espaço comentando sobre festas abraçadoras, sobre contratos que ainda nem existem. Ela se afasta para um canto, invisível outra vez. Esse novo mundo não a odeia, ele simplesmente não a vê. E talvez isso seja pior, porque lutar contra a rejeição é possível, contra a indiferença não. Ainda assim, algo nela resiste. Não por teimosia, mas por compreensão. Ela entende o jogo melhor do que imagina quem a despreza. E é justamente por isso que quando surge uma oportunidade mínima, quase escondida, entre decisões apressadas, ela não hesita em agarrar. Porque naquele ambiente que a rejeita, existe uma fresta pequena demais para os outros notarem, mas grande o suficiente para alguém que passou a vida inteira aprendendo a esperar o momento exato de entrar. Ela respira fundo, aceita o silêncio e guarda cada detalhe. Sabe que ainda não foi vista, mas sentiu algo diferente atravessar o ar. Um desconforto leve, quase imperceptível, como se algo, em algum lugar, tivesse hesitado por um segundo a mais. E esse segundo para ela significa tudo agora. Nada mudou ainda, mas o chão começa a ceder, lentamente, sob certezas antigas. Ela descobre a nova regra sem que ninguém precise explicar. Não dizem você é velha demais. Dizem não combina com o perfil. Não dizem seu tempo passou. Dizem o público não se conecta. Palavras limpas, educadas, usadas para esconder um desprezo antigo. E assim, teste após teste os papéis encolhem. Primeiro, a mãe sem nome. Depois, a vizinha silenciosa. Agora alguém que atravessa a cena e desaparece antes da câmera decidir se vale a pena segui-la. Ela aceita, sempre aceita. Porque recusar seria confirmar o rótulo de difícil, de ultrapassada, de problema. Então ela chega cedo, senta longe, espera ser chamada por alguém que raramente a olha nos olhos. No set pedem que fique no fundo, fora da luz principal. Dizem que é técnico, nada pessoal, mas tudo é pessoal quando se repete. As atrizes jovens passam por ela sem pedir licença. Às vezes cochicham, às vezes não com crueldade aberta, mas com aquela segurança de quem sabe que venceu antes mesmo da disputa começar. Uma delas comenta, alto o suficiente para ser ouvido, que é bonitinho ver gente mais velha ainda, tentando. A frase cai no chão e ninguém recolhe. O diretor ajusta a cena, pede intensidade às jovens, pede presença a ela, pede discrição. Menos, ele diz, bem menos, como se tudo o que ela acumulou tivesse que caber num canto, sem incomodar. Ela obedece, não por submissão, mas por estratégia. Aprendeu cedo que há momentos em que o silêncio fala mais alto. Quando a câmera liga, ela cumpre exatamente o que pediram. Um olhar breve, um passo contido, uma pausa curta demais para chamar atenção. E mesmo assim, sente o peso do desprezo atravessar o set. Não erraram o enquadramento. Erraram a expectativa. Eles não esperavam nada. E isso vira regra. No intervalo, ninguém se senta ao lado dela. A equipe conversa sobre métricas, engajamento, rostos novos. Ela bebe água devagar, como quem economiza o próprio espaço. A humilhação não explode. Ela escorre. Vai se infiltrando nos detalhes, nos gestos, nas decisões pequenas, que juntas, dizem que ali não é mais o lugar dela. Ela guarda cada humilhação como combustível silencioso, consciente de que o desprezo afia escolhas, prepara o terreno e transforma o menor papel numa porta improvável para si mesma. Ainda assim, algo incomoda. Um técnico olha 2 vezes. Um assistente comenta baixo que aquela senhora tem algo. Ninguém desenvolve. Ninguém quer assumir. Reconhecer seria admitir o erro do desprezo. E o sistema não gosta de ser questionado. Quando avisam que há um papel minúsculo disponível em outro projeto, quase pedem desculpas. Uma fala curta, pouco tempo de tela. Ela agradece como se fosse um presente raro, porque naquele universo que a empurra para fora, qualquer brecha vira chance. E ela sabe. Sabe que às vezes é no espaço mínimo que o talento encontra o único lugar possível para reaparecer. Ainda não é justiça. Não é redenção. É só o começo de algo que ninguém ali percebeu.
mas que já começou a se mover. Quando oferecem o papel, ninguém faz cerimônia. É dito como quem avisa sobre um atraso qualquer, algo pequeno, quase dispensável. Uma personagem sem nome, poucas falas, presença breve. O tipo de oportunidade que passa batida para quem acredita que ainda tem escolha. Ela escuta tudo com atenção, faz uma pergunta simples, anota o dia, o horário, agradece. Não pergunta por que tão pouco. Aprendeu que perguntas demais fecham portas. As jovens reagem com indiferença divertida. Uma comenta que papéis assim servem para completar a cena. Outra diz que não faria nem se pagassem o dobro. Elas falam alto, seguras de que ninguém ali se importa com o que aquela senhora pensa. E talvez estejam certas. O que não percebem é que ela está ouvindo outra coisa. Está ouvindo uma chance. O roteiro chega dobrado, entregue às pressas. Teu-as em casa? Ela abre sobre a mesa com cuidado, como quem lida com algo frágil. Lê uma vez, depois outra. Não há grandes arcos, não há discursos, há silêncio, há uma ação simples, quase invisível, que sustenta a cena inteira. É ali que algo se acende. Não empolgação, clareza. Ela não tenta engrandecer o papel, não inventa passado, não adiciona lágrimas fáceis. Observa o gesto pedido, o tempo exato da pausa, o olhar que não deve chamar atenção. Tudo parece pequeno demais para importar, mas ela sabe que o pequeno exige precisão. E precisão é respeito. No set, no dia da gravação, ninguém espera nada. O diretor dá instruções rápidas. A câmera posiciona, as jovens ensaiam emoções grandes, vozes projetadas, movimentos calculados. Quando chega a vez dela, o ambiente fica neutro, quase vazio. Pedem que faça do jeito simples. Ela concorda. Antes de entrar em cena, ajeita o casaco, respira fundo e faz algo que ninguém vê. Lembra do porquê começou. Não do sucesso, não dos aplausos, mas da verdade. Daquela sensação antiga de estar exatamente onde deveria estar por alguns segundos. A cena caminha, ela entra, faz o que foi pedido e sai. Não há exagero, não há pedido de atenção. Apenas um gesto exato, no tempo certo, carregando um peso que não estava escrito. O diretor não corta imediatamente. Há um atraso mínimo, um silêncio estranho. Alguém pigarreia. A câmera desliga. Ninguém a elogia. Ninguém comenta. E isso seria o fim, se não fosse por aquele segundo a mais que ficou no ar, insistente, desconfortável. Um segundo que ninguém ali sabe explicar, mas que já começou a trabalhar por conta própria, abrindo espaço onde antes só havia desprezo. Não é aplauso, nem elogio, nem promessa. É apenas a sensação de que algo saiu do controle habitual. Um detalhe que não deveria importar, importou. Alguém evita olhar para ela. Outro anota algo e apaga. O produtor franze a testa. Pequenos sinais surgem, discretos, quase negados. E enquanto recolhe suas coisas, ela percebe que aquele papel pequeno não terminou ali. Ele apenas começou a se expandir em silêncio. Ninguém ali entende ainda, mas o ar mudou e vai cobrar atenção. Depois daquele dia, ela não volta para casa comemorando, não conta para ninguém, não liga para antigos conhecidos. Apenas coloca a bolsa sobre a mesa, tira os sapatos devagar e fica alguns minutos parada, como se o corpo ainda estivesse dentro da cena. O mundo não mudou. O telefone não tocou, mas algo nela se reorganizou em silêncio. Na manhã seguinte, ela acorda cedo, não por obrigação, mas por hábito. Passa café, abre a janela, observa a rua acordando sem saber quem ela é. Sobre a mesa, o roteiro dobrado continua ali. 2 páginas. Poucas falas. Um gesto. Ela senta e relê tudo outra vez, não para decorar, mas para escutar o que não está escrito. É nesse espaço que ela sempre trabalhou melhor. Ela ensaia, sem espelho. Nunca gostou de se ver enquanto atua, prefere sentir. Caminha pelo quarto, testa o ritmo do passo, o peso do corpo, a pausa antes de falar. Para quem olha de fora, parece pouco. Para ela, cada ajuste é uma escolha ética. Não roubar a cena, não implorar atenção, estar inteira apenas quando for chamada. Há um gesto específico que começa a se repetir, pequeno, quase banal, um ajeitar de manga, uma respiração contida. Ela percebe que ali existe algo verdadeiro, algo que carrega tempo, perda, sobrevivência. Não força,
apenas aceita. É um gesto que não pede aplauso, mas exige honestidade. E honestidade, ela sabe, atravessa a câmera, sem pedir permissão. No set, ninguém nota essa preparação. Para eles, ela é só mais alguém cumprindo função. As jovens continuam seguras, ensaiando emoções grandes, risos altos, frases decoradas. Ela observa sem julgamento. Já Steve Ole já confundiu intensidade com presença. O tempo ensinou outras coisas. Quando chamam para repetir a cena, o pedido é o mesmo. Simples, rápido, sem invenção. Ela concorda outra vez. Mas agora algo muda. Não fora, dentro. Ela entra com menos preocupação em acertar e mais compromisso em ser exata. Não adiciona nada. Remove. Confia que o essencial basta. A câmera liga, o gesto acontece. O tempo da pausa é quase imperceptível. A fala sai baixa, sem esforço, e de novo aquele silêncio depois. Um silêncio curto, mas carregado. Não é admiração declarada e desconforto, porque algo ali não combina com a lógica do descarte. Algo ali insiste. Ela sai de cena como sempre, sem esperar reação. Senta longe, bebe água. Observa. Um técnico comenta que a luz funcionou diferente. Um assistente pergunta há quanto tempo ela atua. Pergunta simples, feita sem ironia. Ela responde com honestidade curta. Não se estende. O gesto simples continua ecoando, não como espetáculo, mas como verdade. E verdades têm esse hábito incômodo de permanecer. Enquanto as jovens disputam o espaço, ela ocupa exatamente o que precisa. Nada além, nada aquém. Ninguém anuncia nada. Ninguém promete nada. Mas ela sente que naquele detalhe pequeno, algo começou a escapar do controle de quem a reduziu. Não é vitória. Ainda não. É só o momento em que o desprezo encontra algo que não consegue ignorar. E isso para ela sempre foi o começo de tudo. O contraste começa a se formar sem alarde, quase por acidente. Nas cenas seguintes, as atrizes jovens entram carregadas de intenção. Voz projetada, gestos amplos. Emoções que querem ser vistas do fundo da sala. Tudo muito correto, muito treinado, muito parecido. A câmera acompanha, obedece, registra, funciona. Mas não permanece. Quando chega a vez dela, ninguém ajusta nada. Nenhuma conversa extra, nenhum cuidado especial. Ela entra no enquadramento, como quem entra numa sala que já conhece. Não tenta competir. Não levanta o tom. Apenas existe ali, no espaço exato que lhe foi dado. E isso cria algo estranho. Um desnível. Como se duas linguagens diferentes estivessem sendo faladas dentro do mesmo filme. Ela escuta mais do que fala. Observa antes de reagir. Seu corpo curvado não pede piedade, pede tempo. O olhar não implora atenção, apenas sustenta o instante. A câmera, sem perceber, começa a respeitar isso. Fica um segundo a mais. As jovens sentem primeiro. Não sabem explicar, mas algo incomoda. Uma delas repete a cena, exagera um pouco mais, como se pudesse recuperar o centro perdido. Outra pede para refazer, muda a entonação, busca impacto, nada disso resolve, porque o que está acontecendo não é disputa técnica, é outra coisa. E o diretor começa a franzir a testa, não de reprovação, de dúvida. Ele olha o monitor, volta ao trecho, assiste de novo. Não comenta, apenas pede mais uma tomada dela. Igual, ele diz. Não pede mais emoção nem menos. Apenas igual. E isso diz muito. Na nova tomada, ela não muda nada. Repete o gesto simples, a pausa contida, o olhar que carrega mais do que mostra. O efeito se aprofunda. Não cresce em volume, cresce em densidade. A cena ganha peso sem saber de onde vem. No intervalo, a conversa muda de tom. Não falam dela diretamente, mas o nome surge. Aquela senhora, a atriz mais velha, sempre acompanhada de um silêncio depois. Como se a frase precisasse de espaço para existir. As jovens percebem. Ela permanece distante, sentada, observando tudo como quem já reconhece esse movimento. Já viu antes, quando o jogo muda sem aviso, quando aquilo que parecia pequeno começa a ocupar mais espaço do que deveria. Não comemora, apenas continua. O contraste agora é visível. Nas cenas finais do dia, algo se estabelece. Quando ela está em quadro, o set fica mais quieto, menos cellular, menos coticho. Não por respeito declarado, mas por atenção involuntária.
Algo ali exige cuidado, e isso cria um desconforto que ninguém sabe como resolver, porque não há erro a apontar, não há excesso a cortar, há apenas uma diferença que não estava prevista. E é nesse ponto que o filme começa a escapar das mãos de quem achava que controlava tudo, porque o brilho não veio de onde esperavam, veio do canto, do silêncio, do corpo que parecia não pertencer mais ali, e agora pertence demais. Ainda não há reconhecimento, ainda não há justiça, mas o desequilíbrio está criado, e uma vez criado, não pode mais ser desfeito. O contraste já foi registrado, tá gravado, e vai seguir adiante, mesmo quando todos fingirem que não perceberam. Quando o filme fica pronto, ninguém faz festa. A estreia acontece como tantas outras, com tapete curto, discursos ensaiados e fotos rápidas. Ela chega cedo, senta no fundo, como sempre. Não espera nada, já aprendeu que expectativa cria dor desnecessária. Ainda assim, algo estranho começa a circular, antes mesmo da primeira sessão terminar. Os comentários surgem baixos, quase constrangidos. Não falam de roteiro, nem de efeitos. Falam de uma cena curta, de um gesto que ficou na cabeça. Alguém pergunta, quem é aquela senhora? Outro responde errado. Um terceiro procura no elenco e demora a achar. O nome dela começa a aparecer em conversas que não estavam destinadas a ela. Ela percebe pelos olhares atravessados. Pessoas que não a cumprimentavam agora a encaram por segundos a mais. Não sorri, não pedem fotos, mas observam, como se tentassem confirmar se aquilo que sentiram na tela é real. Ela mantém a postura, educada, contida. Não oferece explicações. Nunca ofereceu. As jovens atrizes sentem o golpe de forma diferente. Nos bastidores, o tom muda. Onde antes havia segurança, surge irritação. Uma delas comenta que a cena ficou grande demais. Outra diz que o diretor errou o corte. Procuram justificativas técnicas para algo que não se resolve com ajuste de edição. As primeiras críticas saem, não são unânimes, não são exageradas, mas repetem um ponto. Há uma presença inesperada. Uma atuação silenciosa que sustenta a cena. O nome dela aparece em parágrafos pequenos, mas insistentes. Cada menção é como uma rachadura num discurso antigo sobre idade e relevância. Ela lê tudo sozinha, em casa, com óculos apoiados na ponta do nariz. Não se emociona, não chora, apenas fecha os olhos por um instante mais longo. Não por vitória, mas por reconhecimento tardio. Não era aplauso que faltava. Nos eventos seguintes, a mudança se intensifica. Perguntas surgem em entrevistas coletivas, direcionadas ao elenco principal, mas sempre desviam para ela. Como foi contracenar com aquela atriz mais velha? As jovens respondem com sorrisos tensos, frases medidas. O incômodo agora é público. Ela continua chegando cedo, sentando no fundo. Não muda nada. Sabe que qualquer gesto errado pode transformar a admiração em rejeição. Já viu isso acontecer. Então permanece exata, silenciosa, presente apenas quando necessária. O que ninguém admite é que o filme ganhou outra camada. Algo que não estava no plano inicial. E quando isso acontece, a indústria reage com atraso, confusão e resistência. Convites começam a surgir cautelosos, indiretos. Nada oficial ainda. Nada assim. Mas o nome dela circula onde antes não entrava. E cada vez que alguém o pronuncia, uma pergunta acompanha. Inevitável, incômoda. Como deixamos isso passar por tanto tempo? A resposta não vem. Apenas o silêncio cresce. E é nesse silêncio, agora amplificado, que algo muito maior começa a se formar, avançando devagar, sem pedir permissão. Os olhares se acumulam, as agendas se ajustam, e decisões são adiadas, porque admitir o óbvio exige coragem. Enquanto isso, ela espera, consciente de que o próximo passo já foi acionado. Em silêncio atento. A virada não acontece de uma vez. Ela se espalha, primeiro como rumor, depois como desconforto institucional. Reuniões são marcadas sem pauta clara. Executivos assistem a trechos específicos do filme, repetem a mesma cena, pausam no mesmo gesto. Ninguém diz o nome dela em voz alta no início. Dizem aquela atriz, como se pronunciar fosse assumir culpa. Os convites começam a chegar tortos, cheios de cuidado. Não oferecem protagonistas. Oferecem leituras, conversas, cafés. Ela aceita alguns, recusa outros, não por vingança, mas por clareza.
Agora quem precisa provar algo não é ela. E Elsa, as jovens atrizes percebem que o centro mudou. Não perderam espaço imediatamente, mas perderam certeza. Em entrevistas, já não falam apenas de si. Precisam responder sobre talento, sobre profundidade, sobre tempo. Perguntas que antes não existiam. O brilho fácil começa a parecer frágil. Então vem a indicação. Primeiro, rumores de bastidor. Depois, listas preliminares. O nome dela surge entre parênteses, com surpresa explícita. Veterana esquecida, dizem alguns. Revelação tardia, arriscam outros. Nenhum termo é adequado, porque nada ali é novo, só foi ignorado. Quando a confirmação chega, narra gritos. Ela leu o e-mail 2 vezes. Fecha o computador, vai até a janela. Observa a rua como naquela manhã comum, café passado, vida seguindo. O reconhecimento não devolve os anos perdidos. Não apaga a humilhação, mas organiza algo por dentro. No evento, os olhares agora são frontais. Alguns carregam admiração sincera, outros, arrependimento mal disfarçado. Pessoas que a ignoraram tentam se aproximar, contam histórias vagas de como sempre a respeitaram. Ela escuta com educação, não confronta. O arrependimento alheio não lhe pertence. Quando chamam seu nome, o tempo parece desacelerar. Não por suspense, mas por ajuste. Como se o mundo precisasse se alinhar naquele instante. Ela caminha até o palco, com o mesmo passo curto, o mesmo corpo curvado. Nada mudou por fora, tudo mudou por dentro. O discurso é simples, curto. Não há ataques, não há lições explícitas. Ela agradece ao trabalho, à equipe, ao silêncio que a manteve viva quando ninguém escutava. A plateia reage forte, não porque foi bonito, mas porque foi verdadeiro. Ali, a virada se completa, não como revanche, mas como exposição. O talento que tentaram reduzir agora ocupa o centro sem pedir desculpas. E todos ali sabem que falharam, sabem que confundiram juventude com valor, sabem que demoraram demais. Ela desce do palco sem olhar para trás. O prêmio pesa nas mãos, mas não mais do que tudo o que carregou antes. A redenção não veio em forma de vingança, veio como constatação. E essa constatação começa a reverberar, além daquela noite, além daquele prêmio, além daquela história, exigindo uma resposta que ainda não foi dada por completo. Depois daquela noite, o mundo não acorda diferente. As ruas continuam as mesmas, os estúdios seguem correndo atrás do próximo rosto novo, e o telefone dela não toca sem parar como muitos imaginam. A vitória não reorganiza a indústria de imediato. O que ela faz é mais lento, ela desloca certezas. Nos dias seguintes, o prêmio fica sobre a mesa, sem lugar definido. Ela passa por ele como passa por um móvel antigo, com respeito, sem obsessão. O que a transforma não é o objeto, é o olhar que agora a encontra de frente. Pessoas que antes falavam por cima agora escutam até o fim, não por bondade, mas porque aprenderam tarde que ignorar custa caro. As jovens atrizes continuam trabalhando. Algumas seguem arrogantes, outras ficam inquietas. Pela primeira vez, sentem o peso do tempo não como ameaça distante, mas como algo real, concreto. O corpo escultural já não parece blindagem suficiente. A pergunta muda. Não é mais quem brilha mais, mas quem permanece. Ela recebe novos convites, mais respeitosos. Escolhe com calma, não precisa provar nada. Cada escolha agora é um gesto político silencioso, uma resposta ao desprezo que tentou reduzi-la. Não faz discursos, não corrige o passado, apenas ocupa o espaço que sempre foi seu. Em entrevistas raras falam de superação. Ela desvia, diz que nunca superou nada, apenas continuou. Continuou quando não era vista, quando não era chamada, quando era tratada como resto. E isso desconcerta, porque o público está acostumado a histórias de retorno explosivo, não de resistência invisível. A lição começa a se espalhar sem ser anunciada. Diretores passam a olhar 2 vezes. Produtores hesitam antes de descartar alguém pela idade. Não por consciência moral elevada, mas por medo de errar de novo. O talento esquecido virou risco reputacional. Ela caminha pelas ruas com o mesmo passo curto, o mesmo corpo curvado. Quem olha rápido vê apenas uma senhora idosa. Quem olha de verdade percebe algo raro.
Alguém que atravessou a humilhação sem se deformar. Alguém que perdeu espaço, nome, status, mas não perdeu essência. E talvez seja isso que incomoda tanto, porque a redenção dela não humilha ninguém em público, não destrói carreiras jovens, não exige pedidos de desculpa, ela apenas revela o que sempre esteve ali: o erro coletivo, o preconceito confortável, a preguiça de enxergar. Quando o silêncio retorna, ele já não pesa. Agora, ele ensina que talento não pede permissão para existir, que o tempo não apaga o que é verdadeiro, apenas testa quem permanece fiel ao que sabe fazer. E ensina algo ainda mais difícil de aceitar, que muitas vezes o mundo só reconhece valor quando já tentou descartá-lo. Se você ainda acha que essa história é só sobre cinema, idade ou prêmios, talvez esteja olhando rápido demais, porque o que aconteceu com ela acontece todos os dias em lugares menores, longe dos holofotes. E o mais desconfortável não é a injustiça em si, é perceber quantas vezes você também passou reto, ignorou, duvidou ou riu em silêncio, achando que aquilo nunca chegaria até você. Fique atento, porque quando o talento esquecido volta, ele não pede licença. Ele apenas se posiciona e obriga todos a olhar. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo que não é só dela, é seu também. Então não deixa isso acabar agora. Se inscreve no canal, especialmente se você sentiu algo, se ficou incomodado, se percebeu que essa história poderia ser real demais para ignorar. Esse canal é para quem já foi subestimado, descartado ou silenciado e continuou. Agora eu quero te pedir uma coisa simples, mas importante para mim. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. De verdade, isso me ajuda a não falar sozinho, a sentir que esse trabalho chega em pessoas reais, em lugares reais. Deixa o like também. Não é só um botão, é o jeito mais direto de mostrar que essa história valeu seu tempo. E não sai agora, tem outro vídeo aparecendo na tela, com uma história que continua nesse mesmo universo de injustiça, humilhação e redenção. Clica nele, você vai entender por que precisava assistir até o fim.